Após um breve intervalo, retomamos nosso trabalho da segunda sessão ordinária virtual de 4 de fevereiro de 2021. Anunciamos o processo de recurso 16571-2018, aí 2018-15-552. Recorrente Catatal Aço Limitada, recorrido Seju. Relator, doutor Felipe Pinho da Costa Leitão. Continua conosco o doutor Clisman de Sena Cavalcante e doutor Ubiratã Ferreira de Andrade, procurador do Estado. Doutor Felipe Pinho, passo-lhe a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos e a todas, né, mais uma vez. Esse meu processo ele é do mesmo contribuinte, contudo, com um relato diferente, né, uma infração diferente. E aí começarei aqui a relatar o acontecido ocorrido. Bem, como já disse, o contribuinte é o mesmo. O relato da infração é o seguinte: deixar de escriturar no livro fiscal próprio, inclusive na modalidade econômica, documento fiscal relativo à operação de entrevista, de entrada de mercadoria. Após análise das notas fiscais eletrônicas destinadas ao contribuinte fiscalizado, constatamos que o mesmo deixou de escriturar no livro de entrada, SPD fiscal, diversas notas fiscais de entrada dos exercícios de 2014 a 2017, totalizando R$ 491.408,19. Eu vou passar o julgamento, não vou adentrar aqui a defesa, porque como vou fazer menção ao recurso ordinário, né, e é a peça que nos cabe, passarei direto à defesa, que tem como ementa o seguinte, ou ao julgamento, que tem como ementa o seguinte: a infração, o contribuinte deixou de escriturar na FD diversas NFS de entradas válidas, né, não canceladas. Amparo legal, artigo 276A, CAPT, parágrafo 3º, 276G, inciso 1, decreto 24.569/97. Penalidade prevista no artigo 123.3G da Lei 12.170 de 96, né? Entende pela autuação, pela procedência da autuação. E como fundamento, traz julgador, né? Na verdade, ele vai reiterar, né, os pontos trazidos pelo agente fiscal. Diz que foi emitido o termo de infração ou de intimação em 7 de 6 de 2008 para que o contribuinte fiscalizado para que ele pudesse manifestar acerca das notas fiscais eletrônicas destinadas ou omissas no FD dos exercícios 2014, 15, 16, 17. O referido termo de intimação foi recebido através do aviso de recebimento AR tal, no dia 28 de 6 de 2018. O contribuinte respondeu à solicitação comprovando que partes das notas fiscais contidas na relação anexa ao referido termo de intimação foram escrituradas na FD no exercício seguinte. Dessa forma, as NFS constantes na resposta do contribuinte ao termo de intimação solicitado foram excluídas da base de cálculo deste auto de infração. Aí segue em anexo CD constatando os expedientes fiscais dos exercícios 2014 e 2017, com as notas fiscais eletrônicas no formato XML e EFD, em formato TXT e relação de notas fiscais eletrônicas destinadas a período de 2014 e 2017 escrituradas. O julgador traz aqui a letra da lei, né, o artigo 276A, parágrafo 3º, que vem da base à autuação, né, e continua. Considerando que a autuada deixou de escriturar na escrituração na FD diversas notas fiscais eletrônicas de entrada válidas, não canceladas, caracterizando assim a presente infração, a legislação deve ser aplicada ao caso a penalidade específica do artigo 123.3G, corretamente sugerida pelo autuante. E por que, né, que o julgador singular faz essa observação? Né? Porque a parte em defesa, né, e também o fará em recurso ordinário, vai pedir o reenquadramento, né, para o artigo 123.8L. Essa tese ela
já é bem discutida nessa Câmara e na Câmara Superior, inclusive, né? Continua, com esse entendimento, não se pode acatar a mudança dessa penalidade para outra pretendida pelo impugnante através da defesa, que seria aquela contida no artigo 123.8L, né, da lei 12.670, de 96. Né, e dessa forma decide pela procedência da acusação fiscal. No recurso ordinário, a parte vai repisar, vai continuar com sua linha de raciocínio, segundo a qual é a necessidade de reenquadramento da acusação fiscal. E aqui eu vou fazer menção a alguns aspectos, né? Ele começa com o direito aqui, como civil, o fato sobre o qual recaiu a punição foi a não escrituração das notas fiscais no livro próprio. A redação do dispositivo legal que contém a pretensão da punição dispõe que, aí ele traz o 123.3G, né? Que a acusação lança mão, né? O inciso G, aí grifa que a parte deixar de escriturar no livro fiscal próprio para registro de entradas, inclusive em sua modalidade eletrônica, conforme dispuser a legislação do documento fiscal relativo à operação ou prestação. Multa equivalente a 10% do valor da operação ou prestação. E traz faz algumas observações sobre a infração. Né? E aí continua. Né? Afinal, senhores julgadores, o contribuinte deve se definir de quê? Foi omissão em livros fiscais próprios para registro de entrada ou na FD, e coloque ICMS e IPI. Né? Ambos são deveres instrumentais absolutamente distintos. Abaixa um livro para registro de entradas e, por óbvio, não pode se confundir com FD, ICMS e IPI. O contribuinte aduzirá razões defensivas, mas tenham certeza, tal descompasso, tal incerteza sobre o qual teria sido efetivamente o suporte da conduta infratora está prejudicando sobremaneira a defesa do contribuinte. Né? O nobre auditor claramente narrou a acusação de outras informações do auto infração como sendo uma omissão de registro das notas de entrada na FD. De fato, as notas fiscais de entrada parecem não estar escrituradas na FD. Dito isso, tenha-se em mente o que dispõe o artigo 123.8L, né? Que traz aqui o dispositivo. O 8L diz que, artigo 123, as infrações à legislação do ICMS sujeitam ao infrator as seguintes penalidades: inciso 8, outras faltas; inciso L, omitir informações em arquivos eletrônicos ou nesse informar da divergências constantes dos documentos fiscais; multa equivalente a 2% do valor da operação ou prestação omitidas ou informadas incorretamente, limitada a 1.000 ofícios por período de apuração. Continua o contribuinte. Se nota, é um descompasso entre a narrativa dos fatos, feito pelo auditor, e o dispositivo legal em que fundamentou a penalidade. A empresa é obrigada a informar a FD, continua, né, informando que, na verdade, o caso é de 123.8L. Então, vamos lá. Traz alguns julgamentos da segunda Câmara, algumas resoluções que vão nesse sentido, né, do reenquadramento, e conclui. Né? Então, no período compreendido entre 2014 e 2017, a infração deve ser julgada improcedente ou sobre ela deve ser aplicada a penalidade de 200 ofício, disposta no artigo 123.8D, e não das notas fiscais, que eu acho que no caso é L. No caso é L, ou a parte... Não, a parte também pede reenquadramento para D também, né? E acerca das notas não escrituradas de junho de 2017 em diante, a penalidade de 2%, limitada a 1.000 ofício, como manda o artigo 123.8L. Então, a parte também pede o reenquadramento para o 123.8D, né, que são outras faltas que a gente conhece. Esse é o pedido à parte. O parecerista aqui também é o Dr. Michel Gradivol, né? E o que o Dr. Michel aqui, na verdade, vai fazer, ele vai
ele vai em fundamentação falar o seguinte: em seu recurso ordinário, a autuada aduz que a acusação é dúbia, causando incerteza e cerceamento ao direito de defesa. E parece clara a acusação. No relato consta a acusação. Só um segundo. Vocês estão escutando, gente? Eu estava lendo aqui o processo, na verdade, não vendo vocês. Ok. No relato consta a acusação de deixar de escriturar documentos fiscais de entrada no livro próprio. Nas informações complementares consta que a FD substitui o livro de registro de entradas e que as operações de entradas foram omitidas da FD. Esta é evidente que a acusação é de deixar de escriturar, de registrar no livro registro de entradas, não no livro de papel, mas em versão eletrônica, ou seja, na FD. Quanto à penalidade correta ao caso concreto, de fato parece, num primeiro momento, que são aplicáveis as penalidades previstas nas normas esculpidas no artigo 123, inciso 3, a linha G, e 123L, ambos da Lei 12.670, e traz aqui os dispositivos. A dúvida é inerente ao direito. O Michel Gradivol aqui vai trazer, inclusive, vai citar Norberto Bobbio, dizendo que, nesse caso concreto, os critérios apresentados pelo ordenamento pátrio para esse caso são da hierarquia cronológica e da especialidade, né? Ou seja, nas situações em que esses critérios conseguem resolver qual norma deve ser aplicada, não há dúvida efetiva. E aí ele finaliza o seu ponto, dizendo que, no caso concreto, o critério da especialidade elucida a questão, pois o artigo 123.8L se refere a qualquer omissão ou divergência de dados em arquivos eletrônicos, enquanto o artigo 123.3G refere-se apenas à omissão ou divergência de informações sobre operações de entradas de mercadorias na versão eletrônica do livro fiscal de entrada de mercadorias. Aí aqui ele faz uma observação que é importante. Observe-se que a Lei 16.258/2017 incluiu a versão eletrônica do livro fiscal na entrada no tipo tributário penal do artigo 123.3G da Lei do ICMS, em consonância com o artigo 276G do Regulamento do ICMS, vigente desde 10 de 3 de 2010. E ele faz menção aqui à linha G. Deixar de escriturar no livro fiscal próprio para registro de entradas, inclusive em sua modalidade eletrônica, conforme dispuser a legislação, documento fiscal relativo à operação ou prestação, multa equivalente a 10% do valor da operação ou prestação. Só que faz uma observação aqui embaixo. Ademais, a nova redação do artigo 123.3G apresenta penalidade mais benéfica autuada que a redação anterior. Portanto, com o fundamento no artigo 106.2c do CTN, deve retroagir e ser aplicada, no caso em apreço, na forma aplicada pelo julgador singular, e também considerou a penalidade sugerida no órgão de infração, a específica para o caso. Solucionada a questão sobre a norma a ser aplicada ao caso concreto, resta indevida a aplicação do artigo 112, tendo em vista que a antinomia, ou seja, a dúvida jurídica, não existia de fato, era apenas aparente. Dessa forma, finaliza o seu parecer. Presidente, esse é o relato. Obrigado, doutor Felipe Pinho. Passa a palavra para o doutor Biratã Andrade, procurador do Estado. Renovando aqui meu cumprimento a todos, senhor presidente, senhores conselheiros. O doutor ainda se conta presente, que eu não estou mais visualizando. Lisma está, sim. O doutor Prisma, está, né? É porque eu não visualizei mais aqui, não. Pois bem, no caso aqui, basicamente, nós observamos que a defesa da parte, ela tenta aduzir que o auto não estaria muito claro, que permaneceria alguma dúvida em relação exatamente
a autuação fiscal, o objeto da autuação fiscal, né? No caso, aqui pegando aqui um registro aqui da alegação do contribuinte, o contribuinte deve se defender de quê? Indagações lá da parte, né, do recorrente. Foi omissão em livros fiscais próprios para o registro de entradas, ou na FD e ICMS, ambos são deveres instrumentais absolutamente distintos. Isso aí, essa incerteza prejudica sobremaneira a defesa do contribuinte e tudo mais. Ocorre que, assim, analisando o auto de infração, ele está bastante claro. Eu vou até aqui acessar aqui o auto de infração, ele é bastante claro e elucidativo, não vi absolutamente nenhuma dúvida em seu teor. Tá? Consta assim: deixar de escriturar no livro fiscal próprio, inclusive na sua modalidade eletrônica, documento fiscal relativo à operação de entrada de mercadorias. Inclusive, já traz isso na nova redação do 123.3G. E aí, diz, após a análise das notas fiscais destinadas ao contribuinte fiscalizado, constatamos que o mesmo deixou de escriturar no livro de entrada, SPED fiscal, né? Acho que está aqui, SPD fiscal, diversas notas fiscais de entrada no exercício de 2014 a 2017, no total de R$ 491.408. Então, assim, a gente observa aqui a clareza do auto de infração. E me parece também, assim, acho, até pela pouca familiaridade, talvez, do contribuinte com o nosso sistema, não sei, não digo do contribuinte, mas do representante legal, porque ele diz assim, que tem um trecho que ele diz o seguinte, que dá a entender que são duas coisas distintas, mas se estava, afinal de contas, escriturar, deixa eu só que me até aos exatos termos que ele fez menção aqui, só um instantinho. Considerando que a autuada deixou de escriturar na escrituração fiscal digital, FD, diversas notas fiscais de entradas válidas, caracterizando assim a presente infração à legislação, deve ser aplicada ao caso a penalidade específica. Bom, eu não estou conseguindo localizar, mas assim, o que ele dá a entender é que essa escrituração fiscal digital, essa FD, melhor dizendo, ele coloca assim nesses termos, isentaria a escrituração na FD, seria uma coisa distinta do livro fiscal, do registro do livro fiscal de entrada. E que, uma vez ele fazendo isso na FD, estaria isento de fazer no livro fiscal de entrada. Quando, na verdade, a gente observa que não existe mais o livro fiscal de entrada físico, né? Tudo é feito através de sistema, tudo é digital. Então, assim, há uma pequena confusão também, talvez por isso ele não tenha entendido muito bem, quando ele diz que, afinal de contas, vocês estão querendo que transmitam na FD ou é livro fiscal de entrada? Quando, na verdade, uma coisa está incluída na outra. Esse registro dos livros fiscais de entrada faz parte da escrituração fiscal digital. Então, só deixando isso bem claro. Estava tentando aqui localizar, mas não localizei os termos, mas basicamente é isso que eu entendi da alegação da parte. E aí, em relação à penalidade, não há também nenhuma dificuldade, a nosso ver, na aplicação do 123.3G, que é uma penalidade específica, e, assim, muito oportuna aqui a citação do parecerista, né? O doutor Michel aqui, quando ele, inclusive já falei isso em algumas oportunidades, da questão de você ter critérios, né? A questão de você, o ordenamento jurídico, ele estabelece critérios para você poder elucidar determinadas questões que parecem, muitas vezes, o que se chama de antinomia, né? Ou seja,
parece que existe uma dúvida, mas o ordenamento, ao mesmo tempo, ele oferece uma solução para aquela aparente antinomia. E aí, existe um critério, não só aqui do autor citado por ele, né, mas vários doutrinadores, de que você tem, o ordenamento ele oferece critérios cronológicos, né, primeiro da hierarquia, né, nessa ordem, né, da hierarquia, porque, logicamente, se eu tenho uma norma hierarquicamente superior, obviamente que essa norma ela tem prevalência. E aí tem a questão da cronologia, né, se existe uma norma mais recente, que disciplina aquela matéria, ela vai prevalecer sobre a norma anterior. E, ao fim, a questão da especialidade. Então, se eu tenho duas normas que aparentemente tratam a mesma situação, qual é a mais específica? E, assim, então, não resta dúvida alguma, dentro desses critérios, né, que o nosso ordenamento jurídico oferece, que você tem que aplicar a norma específica. E qual a dúvida em entender que o artigo 123G é específico para o caso até hoje? Assim, eu não consigo entender como é que você suprime esses critérios de interpretação para dizer que há uma dúvida, eu vou aplicar o artigo 112 do CTN, que é uma... e em prol do contribuinte. Então, assim, não há, porque se o ordenamento oferece esses critérios, eu tenho que obedecer esses critérios, eu não posso passar por cima desses critérios. E aí você dizer que não, tem uma dúvida. Espera aí, mas o ordenamento não está oferecendo os critérios, a gente sempre soube, isso sempre foi muito claro, que se tem uma norma específica a ser aplicada, você não pode aplicar uma norma geral em detrimento da norma específica. Então, assim, eu continuo inconformado com umas decisões, assim, desculpem até eu sempre bater nisso, sempre estar voltando ao tema, eu sei que muitos conselheiros têm seus entendimentos, mas, assim, eu continuo inconformado em simplesmente se passar por cima dessa questão da especialidade. Ter uma norma específica e você dizer, praticamente desconhecer esse aspecto, tá? Então, assim, então, o que diz o artigo 126.3G? Deixar de escriturar no livro fiscal próprio para registro de entradas, inclusive sua modalidade eletrônica. Olha só a clareza aqui. Indiscutível, indiscutível. Conforme dispuser a legislação, documento fiscal relativo à operação ou prestação, o equivalente a 10% do valor da operação ou prestação. Então, assim, em linhas gerais, são essas considerações. Então, nós estamos aqui, comungamos, estamos de acordo aqui com o parecer, e no sentido de conhecer do recurso, mas negar o provimento e confirmar o julgamento de primeira instância. O julgamento de primeira instância também foi pela aplicação da linha G, né? Salvo engano, que aqui ele está confirmando a decisão de procedência segundo o julgamento de primeira instância. Então, são essas considerações, senhor presidente, senhores julgadores. Eu sei que essa questão da aplicação da penalidade já foi várias vezes discutida, mas, assim, toda vida que o tema vem, eu tenho que colocar meu ponto de vista, porque eu acho, assim, algo que a gente... E aí, como o parecerista ele reavivou com os critérios de interpretação da norma, eu acho oportuno sempre a gente estar reavivando essa discussão, tá? Para a gente para que realmente a gente venha ter os esclarecimentos necessários para que a gente julgue da melhor forma possível. Obrigado. Obrigado, doutor Biratã. Com a palavra, doutor Klisman. Reiterando um bom dia aos senhores, e iniciando minhas razões. O primeiro ponto que eu devo trazer em reflexão para os senhores jogadores e para o senhor, para o doutor Biratã, que nós estamos falando de uma potencial infração ocorrida entre 2014 e entre 2017. E nós entendemos que, em termos de técnica de lei penal em lato sensu, lei punitiva em lato sensu, nós temos um preceito primário, que é a conduta, e o preceito secundário, que seria a consequência daquilo, no caso, uma multa, digamos. Entendendo que nós estamos falando de uma sanção, de uma infração que ocorreu entre 2014 e 2017, nós não poderíamos fazer com que essa sanção ocorrida nesse período tivesse uma aplicação de uma regra que veio posterior a ela. Dito isso, a gente precisa rememorar a redação legal do artigo 123, 3G,
que era vigente à época lá. A redação que era vigente à época trazia o seguinte: deixar de escriturar no livro fiscal próprio para registro de entradas de documento fiscal relativo a operações ou prestação também não lançado na contabilidade do infrator. Multa equivalente a uma vez o valor do imposto, com penalidade reduzida a 20 ofícios e comprovado o lançamento contábil do aludido dispositivo. Só dessa leitura desse dispositivo, que era o aplicável, que era o dispositivo que previa a conduta naquela época, nós não temos a previsão de que os livros eletrônicos, a modalidade eletrônica, como foi frisado pelo doutor Biratã, ele se aplicasse àquele caso. Ou seja, somente a partir de 2017, pelo advento da lei 16258, de junho de 2017, que nós passamos a ter a previsão de que a omissão de informações em livros eletrônicos estaria albergada pelo 123 3G, ou seja, de 2014 até junho de 2017, esse dispositivo que prevê a modalidade eletrônica, ele não se aplicaria, certo? Partindo para isso, nós poderíamos, em tese, pedir que fosse aplicada a retroatividade benéfica e aplicação do 123.8L, que é esse que nós apontamos na exordial de defesa e no recurso, o 123.8L, que prevê a limitação a 1.000 ofício e 2% do valor das omissões informadas em arquivos eletrônicos. Tudo bem, a empresa estava obrigada a escriturar no SPED fiscal, ou seja, ela tinha o dever de escriturar em um arquivo eletrônico. Ela não tinha o dever de informar um livro de entrada, um livro físico, um livro que seria aquilo que, antes de 2017, era o que tinha previsão dentro da 123 3G, que foi a multa aplicada. Entendendo isso, seria, em tese, 123.8L, certo? Só que 123.8L, ele foi também alterado em 2017, e antes da redação, o 123.8L fazia menção a arquivos magnéticos, ou seja, não eram os SPEDs, eram arquivos magnéticos. Inclusive a segunda Câmara, ela tem alguns julgamentos, e nós tivemos o cuidado de trazê-los, que reconheciam que infrações que imputavam omissões em arquivos eletrônicos, com fundamento em arquivos magnéticos, essas infrações, esses autos de infrações eram nulos, porque, enfim, ele estava acusando o contribuinte de uma conduta que não era bem aquilo ali que estava na situação. Eu faço a intenção, a questão de ler Resolução 639 de 2015 dessa Câmara, que ela cita o seguinte: o auto de infração julgado nulo em unanimidade de voto, em razão de que o SPED não se confunde com os arquivos exigidos na autuação, de acordo com o parecer da representante da Procuradoria-Geral do Estado. Trago também em menção o 619, de 2015, também dessa Câmara, que ele menciona o seguinte: recurso ordinário conhecido e provido para modificar a decisão condenatória exarada em primeira instância e em grau de preliminar declarar nulidade processual ante a falta de subsunção do fato concreto à norma legal sancionadora, uma vez que o 123.8L, uma vez que a FD não corresponde ao arquivo magnético a que alude o 123.8L. Ou seja, o 123.3G não pode punir, porque ele previa a punição para um arquivo físico, para um livro físico, a omissão em um arquivo eletrônico. Da mesma forma que o 123.8L não pode, nesse também período, punir a omissão em arquivos eletrônicos, porque ele mencionava arquivos magnéticos. De 2014 até 2017, ele trazia menção a arquivos magnéticos, e essa corte, inclusive, essa Câmara, inclusive, tem esse entendimento de que isso é nulo. Ou seja, existia, de fato, um dever de escriturar esses arquivos, só que não tinha uma sanção específica para isso. Então, a própria lei 12.670, ela tem a resposta para a situação em que essa sanção, que não tem por um momento, esteve sem uma punição específica, sem uma sanção específica, a resposta seria a aplicação das 200 ofícios, que é a regra geral para os cumprimentos de deveres para os quais não existe uma regra específica. Isso entre 2014 e junho de 2017. De junho de 2017 para frente, poder-se ir, assim, sem nenhuma dificuldade, aplicar ou o 123.3G ou o 123.8L, com a ressalva de que a regra trazida por Bobbio, sem desapreço pela grandeza do que Bobbio representa para nós no direito,
ela não se aplica dentro do ordenamento jurídico em matéria tributária do Brasil, porque se traz, sim, a possibilidade de que, se uma conduta, se uma sanção, ela se aplica, se duas sanções, na verdade, se aplicam sobre a mesma conduta, deve-se eleger, na forma do artigo 112 lá do CPM, que menos gravosidade traga ao contribuinte. Então, a gente tem que ter isso em mente. O 123.3G, ele não se presta, durante esse período, a punir essa conduta, porque essa conduta ela era sobre arquivos eletrônicos, e lá falava sobre arquivos, sobre um livro fiscal físico, em tese, não fazia menção a livros eletrônicos ou modalidade eletrônica. Ao passo de que o 123.8L não podia punir esse período também, todo esse período, porque ele mencionava durante grande parte do período arquivos magnéticos, e a Corte entende que magnético não é espécie fiscal. Então, a gente teria que usar os 200 ofícios para esse período, e o restinho de 2017 se aplicaria ou uma dessas duas, conforme o entendimento de ambos, dos senhores. E essa é a minha argumentação, certo? Obrigado, doutor Clisman. Senhores conselheiros, processo de discussão, quem põe a palavra é o doutor Felipe Pinho. Bom dia a todos, bom dia a todos. Presidente, na verdade, fazer aqui a minha defesa, né, o meu posicionamento, que também é de praxe, assim como é o do doutor Biratã, mas eu entendo, sim, pelo 123.8L, né, e assim a gente tem entendido na Câmara Superior também, né, enfim, tem toda uma discussão aí, né, mas, e aqui eu vou divergir do meu nobre amigo Michel Gradivol, contudo, não divergir de Bob, né? Mas o que nós entendemos? Nós entendemos que, na verdade, os dois dispositivos são específicos, né? Essa compreensão de quem entende pelo reenquadramento 123.8L, né? Não de outra forma. Então, eu entendo, sim, que deve haver esse reenquadramento, porque são, sim, específicos os dois dispositivos, só que um é menos gravoso do que o outro, né, para o contribuinte. E aí, aqui, pegando as palavras do Dr. Clisman, né, que finalizou sua argumentação dessa forma. Então, eu entendo, sim, que Bob está correto, mas que existe um 123.8L que é específico também, né, e se a legislação dá essas duas especificidades, nós temos que ir para o aspecto menos gravoso, no caso, que é do 123.8L, né? E aí, também me posicionando sobre o 8D, né? Eu não entendo, eu não acato o 8D, já entendi, assim, no passado, né? Mas entendo que o arquivo eletrônico, ele é, sim, comparável, né, aos arquivos eletrônicos, né? Teve esse movimento de mudança, né, dos arquivos físicos para os eletrônicos, mas o arquivo magnético, ele é sim considerado um arquivo eletrônico, e o 123.8L compartilha, né, desse posicionamento. Então, é isso. Eu entendo, e já antecipando aqui minha compreensão pelo reenquadramento ao 123.8L. Para tudo. Ok, obrigado, doutor Felipinho. Processo de discussão, senhores conselheiros. Doutor Franzé. Doutora Lineide, com a palavra. Nós já temos nos manifestado no sentido da aplicação do artigo 123.3G. Eu estava só dando uma olhada aí na planilha, se nesse caso ia exceder o que havia sido lançado pelo agente do fisco. E, assim, se eu estiver enganada, nesse caso aqui, o 3G ultrapassa, então a gente teria que fazer aquela limitação na decisão, no meu caso, né, que aplica o 123.3G na redação originária para as operações tributadas, e para não tributado 126, mas limitada ao valor lançado no auto de infração. Porque eu estava olhando aí, doutor Leilson e demais conselheiros, tem muita nota com 12 e 17%. Tem 17. Aí, isso aí, se você for para o destaque do imposto da época, dá mais do que o valor lançado, que foi 10%, a alíquota de 10%.
As observações que iam fazer também seriam nesse sentido. Só isso Igual mesmo. a gente já sabe aqui, talvez o doutor Clisman não seja a primeira vez aqui na Câmara, mas a Câmara já debateu muito essa situação, essa questão de retroatividade, se tem dúvida ou não. Então, quem advoga pelo 3G é que, na verdade, desde a FD, 2010, já havia a obrigatoriedade de escriturar os documentos fiscais no SPED fiscal. Né? O parágrafo 1º é muito claro, escrituração de documentos fiscais. E, como o 276G diz que substitui os livros, então entende-se que a FD, desde 2010, se compõe de livro de entrada, livro de saída, livro de apuração, livro de inventário. Daí não ter nenhuma dúvida para aqueles que advogam o 3G, né, de não tratar-se de falta de previsão legal, absolutamente nada. Já existia desde 2010 a falta de escrituração como sanção lá no 3G, com o livro de entrada. O que fez apenas foi atualizar para livro eletrônico. Mas desde 2010 já é livro eletrônico, pelo que diz a FD. Então, essa é uma das justificativas daqueles que voltam para o 3G. Mas, como disse a doutora Elineide, também tinha observado, que há, sim, destaques de imposto que vai se dar em maior monta do que o originariamente lançado. Então, tem que aplicar o 3G, mas limitado ao valor lançado na autuação, para quem for votar nesse sentido. Obrigado, doutor Leilson. Senhores, vocês querem mais debates ou já podemos votar? Já que a matéria é bastante comum nesta Câmara, bastante recorrente, e creio que todo mundo já tem um posicionamento já firmado. Podemos votar? Então, doutor Felipe Pinho, como vota? Sem áudio. Presidente, eu conheço do recurso ordinário, do provimento, né, para entender pelo reenquadramento da acusação do 123.3G para o 123.8L, né, que é mais benéfico ao contribuinte. Doutora Jusileide? Senhor presidente, é bastante discutido realmente esse fato, mas a gente sempre reporta-se ao contribuinte em entender que a situação mais benéfica para ele seria o 8L. Então, eu voto como o relator. Doutor Henrique? Presidente, me permita divergir aí, em função de entender que o 123.3G é mais específico, né? E entender o que foi colocado pela doutora Elineide e o doutor Leilson, né? Fazendo essa diferenciação, né? Do que seria, uma vez, o valor do imposto limitado ao que foi lançado. Doutora Elineide? Com o primeiro voto divergente. Doutor Leilson? Sem áudio. Com a divergência, presidente. Agora eu fui da sequência correta, doutor Leilson. Doutor Rafael? Voto com o relator, senhor presidente. Então, colhidos os votos, verifique-se mais uma vez empate, né? Cabe a este presidente desempatar. Então, já sabe qual é o meu posicionamento, eu adiro à tese do primeiro voto divergente, do doutor Henrique Gereissati, de que, no caso, tem piedade específica e é aquela esculpida no 3G da Lei 2.670, com alterações posteriores. Esta decisão. Então, por ter... o processo vai ser passar pelo doutor Henrique Gereissati, tendo em vista de proferir o primeiro voto divergente e vencedor. Esta decisão para o processo. Gostaria de agradecer ao doutor Clisman pela participação na sessão, foi uma excelente participação, e certamente vai voltar aqui quando o processo retornar da primeira instância. Agradecer a todos pela presença e convocá-los para a nossa reunião amanhã,
à mesma hora, às 8h30. E processo também de uma única empresa, Ipiranga Produtos e Petróleo Limitada, Posto Ipiranga. Os relatores serão o doutor Leilson, doutor Alexandre Goiana, doutor Marcos, doutora Jusileide, vou confirmar hoje, e doutor Felipe Pinho. Obrigado a todos e tenham um bom dia. Eu estarei amanhã também. Estará amanhã? Ao invés do Alexandre. Senhor presidente, a Silvana informou que o doutor Marcos não vai poder participar amanhã. Pronto, muito bem-vindo. Ótimo, doutor Jusileide. Muito obrigada. Está com a presença da senhora na sessão. Obrigada. Ele está aí